Um juiz erra, tem elementos contra ele, não vale. Um cidadão não entra no outro país, mas está condenado porque teria fugido para esse país. Aparece elemento depois dizendo que ele não entrou, em vez daquilo já valer, porque o documento é oficial, não. Você abre um novo procedimento para investigar o que já está claro. E aí, mais uma vez, o senhor como senador da República e o Senado da República assiste isso e a gente não tem uma esperança de que vai mudar esse status quo do que vem acontecendo no Brasil já há algum tempo, onde a gente não tem os nossos direitos respeitados? Essa questão é uma questão muito séria, Bruno, e a gente só tem uma maneira de resolver, através do voto. Porque há uma maioria de senadores que, infelizmente, acredita que não é necessário fazer um movimento nesse sentido. No caso do Tagliaferro, por exemplo, eu ingressei com uma ação, eu, pessoalmente, como cidadão e como senador da República, no CNJ, pedindo uma investigação em relação ao seu Ayrton, que era o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. O Campbell, que era o corregedor na época e hoje também, estava justamente na transição, arquivou a minha representação, alegando que de forma transversa eu almejava investigar o senhor Alexandre de Moraes, o que não é verdade, porque o CNJ não tem essa competência. Quando houve o vaza-toga, né, que novos elementos vieram à tona, mostrando que de fato, né, o que estava colocado ali com documentos, com prints, com conversas, era muito grave, ou seja, me pareceu o Beria, né? O Beria, para quem não conhece, era o chefe da polícia secreta do Stalin. Então ele dizia o seguinte: olha, me aponte o homem que eu lhe apresentarei o crime. Então foi mais ou menos a mesma coisa. Usa a imaginação para conseguir tirar fulano do ar ou prender fulano. Então ingressei com a nova representação, fazem 3 meses o CNJ não se movimentou. Então nós não estamos parados em relação à questão do Tagliaferro. Na questão do Felipe Martins também. Inclusive essa semana que passou nós fizemos uma entrevista coletiva, né, falando a respeito do tema. Nós fizemos uma representação, né, para que haja uma apuração dos fatos. Eu ingressei com uma ação para que seja investigado o delegado Fábio Shaw, né, porque um agente público pode errar, mas na hora que ele reitera o erro, insiste no erro, claramente ele está distorcendo a sua função de agente público. Então, da nossa parte, Bruno, nós temos feito o possível para tentar, pelo menos, mostrar que a indignação permanece e que nós não estamos parados. Agora, tem outros senadores, então a gente precisa votar bem. Próximo ano vai ter eleição e eu espero que as pessoas entendam que voto tem consequência. A gente vota em alguém porque é bonzinho, bonitinho, ou bonitinha, né, que tem uma bela imagem, é simpática, mas vamos ver como é que ela se comporta, ou ele se comporta no exercício do seu mandato. O projeto da anistia morreu? Claro que não. Nós lutamos por isso todos os dias. Há um bloqueio, eu digo que é um jogo de ferrolhos, feito principalmente por um poder que deveria ser independente e harmônico com o outro poder. Então, há uma intervenção clara de membros do Supremo Tribunal Federal com declarações públicas de que arguiriam a inconstitucionalidade de um processo que claramente não tem, que é uma prerrogativa do parlamento. Não se pode declarar a inconstitucionalidade de um processo de anistia, que é uma prerrogativa clara pela Constituição do Parlamento brasileiro. Então, ministros vêm a público falar do que não lhes cabe, fora dos autos, com a intervenção política indevida, e isso tem paralisado o processo dentro da Câmara, que por sua vez alega que se passar na Câmara o Senado não dará prosseguimento. O Senado diz que se der prosseguimento o presidente fará o veto, e mesmo que derrubado o veto será declarado inconstitucionalidade. Então o que é que nós estamos propugnando, lutando, brigando? Que a gente quebre o primeiro ferrolho, que seja votado na Câmara, até para que a população possa discernir, né, quem é contra, quem é a favor. Se coloque a impressão digital, que as pessoas votem, porque esse é o papel do parlamento. Agora é muito triste a gente ver um parlamento de cócoras, um parlamento manietado, um parlamento manipulado e sem a capacidade de exercer a sua real função, que é votar. Esse movimento de antecipação das aposentadorias de alguns ministros, como é que o senhor vê? Olha, eu acho que no caso de um ministro específico, do Barroso, né? Porque os outros houve só especulação da imprensa, né?
O ministro Barroso, ele foi um ministro que eu tinha muito boas expectativas, né? Pela maneira como ele se comportou no início do seu mandato. Ele, a partir do momento em que termina o processo eleitoral e ele exerce a presidência do Supremo Tribunal Federal, para mim foi uma completa decepção. O ministro Barroso, ele perdeu completamente a capacidade da isenção natural que o ministro ou o magistrado precisa ter, quando ele, antes inclusive de assumir o seu cargo, eles vencemos o bolsonarismo. Eu estava num ambiente, que ambiente? Ele não deveria estar ali. Ele estava somente num evento da UNE, né, da União Nacional dos Estudantes, né, falando de política. Então esse ministro, ele perdeu a compostura e a condição de ser ministro na hora que ele vai para um evento político e se alinha a um determinado espectro ideológico. Depois ele é abordado por alguém nas ruas de Nova York e, para se desvencilhar dessa pessoa, fala: perdeu o mané, não a mola. E no exercício do seu cargo, ele dá uma série de demonstrações de que, na verdade, ele não preza muito a Constituição, né? Porque ele defendeu claramente um ativismo judicial e uma invasão de competências que é coroado quando ele sai do Supremo Tribunal Federal e, de forma graciosa, usurpa mais uma vez o papel do Legislativo, votando pela autorização do aborto como um caso de saúde pública, né? Que é uma prerrogativa do povo brasileiro através do parlamento que foi eleito. Senador, então eu lamento muito a forma como o Barroso se comportou e já vai tarde, viu, Barroso? Deus o tenha e Deus o abençoe onde o senhor tiver.